Oi gente, eu sou a Celiane, mais conhecida como Celi Muniz. Eu trabalho com o desenvolvimento humano, que é um autoconhecimento e uma cura emocional, que abrange a área pessoal, profissional e social. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, eu sempre gostei dessa área, isso sempre me motivou. Então quando eu começava a ver aqueles resultados, para mim era uma satisfação imensa. Eu sempre gostei disso. Eu sempre busquei muito conhecimento, eu sempre fiz muitos cursos, eu gostava de ir atrás desse conhecimento, só que eu não colocava em prática. Até que eu tive uma oportunidade com uma amiga minha, que ela falava, Celi, você fala de tantos assuntos, tantas coisas diferentes que a gente nunca ouviu falar, você podia começar a repassar esse conhecimento. E aí eu falei, poxa, podia fazer isso. E aí foi quando eu comecei a fazer esse trabalho e comecei a pegar todas as minhas apostilas, pegar todo o meu conteúdo e eu comecei a me encantar com esse conteúdo todo e comecei a pesquisar ainda mais e comecei a colocar isso em prática. E quando eu comecei a colocar em prática, tudo começou a acontecer na minha vida e foi muito gostoso esse momento. Quando eu comecei a aplicar tudo isso que eu tinha, que eu adquiria esses conhecimentos, mas eu não colocava em prática, eu tive esse entendimento que eu precisava realmente colocar em prática para as coisas começarem a acontecer na minha vida. Eu tinha o conhecimento conceitual, mas eu não conseguia colocar isso em prática. E isso foi muito importante para mim quando eu tive esse entendimento. E aí, colocando outras pessoas para praticar também, quanto mais eu ensinava, mais eu adquiria conhecimento. E aí foram quando as coisas começaram a acontecer e começaram a movimentar. E aí foi um momento de uma virada muito grande na minha vida, de um entendimento, de um salto quântico, vamos dizer assim, uma evolução que fez muita diferença na minha vida. E eu comecei a fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu comecei a aplicar isso cada vez mais e as pessoas começaram a me procurar e os resultados começaram a acontecer. Foi quando eu entendi que eu estava no caminho certo. E cada vez que eu pensava em desistir, vinha uma pessoa, vinha um aluno meu que falava assim, você fez a diferença para mim, isso mudou a minha vida e isso começou a tomar conta de uma satisfação, de uma gratidão muito grande que eu comecei a entender e a enxergar que era esse caminho realmente que eu tinha que seguir. Todas as vezes, é impressionante isso, mas todas as vezes que eu pensei em desistir, vinha alguém para me falar, você está no caminho certo, você me ajudou, você está ajudando a mudar minha vida, você está fazendo a minha cura. E isso para mim era de uma grandiosidade que tomava conta do meu ser. E aí eu tinha essa certeza, eu tenho que continuar. E quando eu comecei a fazer esse trabalho todo, eu tive que brigar comigo mesma, eu tive que olhar para dentro de mim, eu tive que realmente buscar esse autoconhecimento para eu saber o que estava me bloqueando, o que estava me limitando. Porque eu era limitada, mas eu não sabia por quê. E aí foi quando eu comecei a buscar isso tudo e olhar para dentro de mim. Porque na minha visão, a culpa era do outro, né? Era o outro que me dava raiva, era o outro que me fazia sofrer. Eu não tinha esse entendimento da autorresponsabilidade. Eu precisava ter esse entendimento. E foi quando eu comecei a buscar isso, porque eu ensinava isso para outras pessoas, mas como que eu não olhava para dentro de mim? Então o começo para mim foi esse desafio de buscar. Quais são os meus lixos emocionais? O que eu tenho de emoção ruim dentro da minha mente que me bloqueia tanto? Né? Se eu não tenho a vida que eu quero hoje, são por causa dos meus bloqueios. E quais são esses bloqueios? Sem o autoconhecimento eu não ia conseguir chegar até isso. Então, foi onde eu comecei a me desafiar, foi quando eu comecei a buscar dentro de mim onde que estava escondido isso, né? Qual que era o meu padrão de lixo emocional, porque eu precisava quebrar esse padrão. E eu não sabia como buscar isso. E cada vez mais as coisas foram acontecendo e cada vez mais eu fui recebendo informação, recebendo ferramentas, buscando cursos, buscando conhecimento para que eu pudesse me desafiar o tempo todo. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a me procurar. E aí foi quando eu comecei a ficar mais livre para eu começar a desempenhar melhor o meu papel. Por quê? Quando eu comecei a mudar dentro de mim, quando eu mudo, tudo muda, né? E quando eu comecei a trabalhar isso em mim, eu comecei a ter o meu controle comportamental. E aí isso começou a mudar as pessoas que estavam em minha volta. E isso começou a fazer uma grande diferença para mim. Eu falo muito com os meus alunos o seguinte, quando se viaja de avião, eles explicam o seguinte, a aeromoça vai explicar.
Se tiver uma pressurização no avião, vai cair uma máscara. Primeiro você coloca a sua máscara para depois você salvar quem está do lado. E isso é extremamente importante, porque se eu não estiver bem, se eu não estiver respirando, eu não consigo salvar quem está do lado. Aí tá, vem, ô Celi, mas e aí, é o meu filho que está do lado, eu preciso salvar o meu filho primeiro. Mas se você não estiver respirando, você não consegue salvar nem seu filho, vai morrer os dois. Então, é preciso colocar a máscara. E aí eu volto, quando eu me conheço, quando eu me trabalho, quando eu tenho um autoconhecimento, quando eu controlo o meu comportamento, não a minha emoção, porque a emoção não se controla, mas o meu comportamento diante da minha emoção, eu consigo controlar. Então se eu estou bem, se eu estou respirando, eu consigo ajudar quem está do lado. E isso vale para a nossa família, para o meio que eu trabalho, para o meio onde eu convivo. E isso é muito importante, eu preciso colocar a minha máscara, né? Eu tenho várias situações dos meus alunos onde eu tive mães que queriam primeiro trabalhar a mente do filho, primeiro trabalhar as situações do filho. Não, vamos trabalhar você primeiro. A gente pode fazer um trabalho em conjunto, mas coloca a máscara em você. E quando tem essa aceitação, tudo começa a fluir, né? Porque eu começo a ficar bem e eu deixo quem está em volta bem. Então esse é o caminho. E eu trabalho com algumas linhas de atendimento, onde eu dou algumas aulas para a pessoa ficar presente, né? Ela precisa estar presente. Então eu trabalho muito com a gratidão, eu trabalho com crenças limitantes, eu explico o funcionamento da mente, eu trabalho com alguns perfis, que isso vão deixar a pessoa ter o autoconhecimento para que ela possa lidar sozinha no dia a dia com os problemas. Porque eu não vou estar do lado da pessoa o tempo todo. Então ela precisa se conhecer. Então esse resgate dessas crenças para que a pessoa possa se desafiar o tempo todo. Ela precisa conhecer qual que é o padrão de crença que limita para que ela possa ter esse desafio interno. Porque essa busca tem que ser constante. Outra linha de atendimento que é essa cura emocional mesmo. Então depois que eu faço esse resgate, que eu entendo qual que é o meu padrão de lixo emocional que me bloqueia, eu vou fazer uma liberação emocional, eu vou fazer um entendimento desse cenário, de onde que vem isso, para que eu possa fazer o corte dessa frequência. Porque eu estou vibrando, se eu tenho um bloqueio, eu tenho esse lixo emocional que está trazendo uma vibração ruim para mim. E é mais disso que eu vou ter. Essa vibração vai e volta na mesma proporção, com a mesma intensidade. Então eu preciso fazer esse bloqueio. E só me conhecendo para eu poder fazer isso. Então esse é um pouquinho do meu trabalho. Me siga nas redes sociais que está aqui embaixo. E fique atento aos próximos vídeos que virão conteúdos incríveis para você realmente mudar de vida. Eu sou a Celi Muniz e eu trabalho com desenvolvimento humano.